Chegamos aqui ao nosso 9º dia, queridos, dia 9 do nosso Ressignificando a Jornada. Para quem não sabe, são 30 dias aí. Em nome de Jesus, estamos firmes e fortes para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a força do amigo que nos levanta, a força do amigo que te levanta. Vamos falar sobre Jonatas, esse rapaz que nos ensinou muito sobre a amizade com Davi, amém? Então veio Jonatas, filho de Saul, ter com Davi e o animou em Deus. Hoje a gente vai mergulhar nessa história e nós vamos conhecer um pouquinho sobre a importância da amizade. E Jonatas nos ensina que ele era um homem, talvez não seja um homem tão lembrado nas grandes histórias da Bíblia e nem nas ministrações as quais eu sempre estou procurando algo que possa ali me dar mais inspirações dentro do que o Senhor ele tem a falar conosco. E não achei nada. Não achei muita coisa que eu pudesse acrescentar. Mas dentro das minhas inspirações vividas, eu trouxe aqui alguns exemplos e dentro dele eu trouxe Jonatas. A gente refletiu um pouquinho sobre a amizade, sobre o carinho, o respeito, o amor, né? Deus é fiel, queridos. E nesta ministração nós vamos entender como Jonatas foi muito mais que um príncipe ou um guerreiro. Ele foi um amigo de verdade, um amigo fiel, um levantador de alma, um instrumento de Deus para restaurar a esperança e a coragem em tempos de crise. Ou vocês aí já passaram momentos difíceis? Eu creio que sim, todos nós passamos. Eu tenho falado muito com Deus a respeito dos momentos que a gente passa. E cada dia que passa, o Senhor ele me ensina mais a despeito de tudo que nós passamos, né? Deus ele tem as suas formas de trabalhar conosco. E ele também sabe como que o nosso coração é. Amém? Vamos falar aqui. Quem foi Jonatas? Jonatas foi filho de Saul, né? Saul, para quem não sabe, era o rei. Jonatas era herdeiro do trono de Israel. Era um guerreiro, era um menino destemido, um homem, na realidade, de grande coragem. Mas a sua maior característica não está nas batalhas que ele venceu, está na lealdade e amor que ele demonstrou a Davi. E isso fala muito forte na Bíblia e tocou o meu coração em momentos que eu vivi ressignificando a minha jornada sobre amizades. Eu obtive carinho, respeito de pessoas, e pessoas que eu tive consideração e também pessoas que não me consideravam tão quanto eu pensava que consideravam. Claro, existem momentos da nossa vida em que Deus ele permite que pessoas se aproximem e também permite que pessoas se afastem de nós. E Deus, ele trabalha de umas formas que a gente não entende. Mas Geórgila, eu prefiro não entender. Por quê? Porque fica mais fácil de viver a vida sem ficar tão preocupada ou perceptiva com as coisas que me virão. Então, quando eu refleti sobre a história de Jonatas, ele vai mostrar a verdadeira força que não está no poder político, nem nas armas ou no sangue, mas está no amor, sabe? Está quando está no poder de escolher e demonstrar a coragem de levantar quem está abatido. E a força maior de Jonatas era isso, era ele levantar pessoas, sabe? Principalmente a Davi, quando Davi estava desanimado. Você já viveu aquele momento em que você estava muito, muito cabisbaixo, veio alguém para tentar te levantar? Eu já vivi alguns momentos. Graças a Deus, Deus me deu essa linda e maravilhosa experiência de viver momentos maravilhosos e de realmente estar aí a cada dia aprendendo com Deus. Apesar de toda a coragem de Jonatas,
eu quero falar sobre as fraquezas dele. Ele viveu dilemas dolorosos. A sua lealdade ao seu pai, ao seu amor por Davi, veio que virar meio que um conflito. Eu já vivi muitos conflitos. Há muitos anos atrás, eu tive um problema seríssimo, quando eu era adolescente ainda, com amizades. Minha mãe, ela não deixava eu me aproximar muito das pessoas. Eu acredito que tem a pastora Sheila, que me conhece desde a adolescência, ela vai ouvir com certeza aqui esse relato. E por muitas vezes, minha mãe em vida, né, que minha mãe hoje não está mais conosco, mas ela partiu para a glória, minha mãe, por ser uma pessoa muito, muito difícil em relação à convivência, minha mãe trouxe essa divisão. Mas por que você está falando dos defeitos e tal? Porque é importante eu falar, queridos. É importante eu relatar aqui a dificuldade em que muitas pessoas têm com relação à amizade verdadeira. E eu sempre tive uma grande facilidade em obter amigos de verdade. Também pessoas que passaram pela minha vida, passaram como passagem e outros que ficaram. Eu louvo a Deus pela presença dessas pessoas hoje. Elas estão ausentes presencialmente, eu digo presença em pessoa, mas estão presentes, né? Estão sempre nas redes sociais, estamos sempre conversando pelos métodos da nossa tecnologia, né? E Deus, Ele em todo momento, Ele nos ensina a aprender a lidar com confusões ou conflitos. Imagina, eu me imaginei nesse relato aqui, vou ser bem sincera, entre uma amiga que eu sempre amei demais e entre o amor da minha mãe, que me cuidou, que sempre foi muito, muito zelosa comigo, sempre foi muito cuidadosa, mas não queria que eu me aproximasse de ninguém, porque minha mãe também era uma pessoa muito frustrada com relação a amigos. Então, para que eu não viesse ter as mesmas frustrações que ela resolveu o quê? Me colocar meio que numa redoma para que eu não viesse ali estar passando pelas mesmas frustrações que ela. Eu até entendo, né? Mas depois Deus, com o tempo, Deus passou a trabalhar isso na minha mãe, graças a Deus, né? E assim, eu sinto saudade, gente, não tem como. Minha mãe, ela tá na glória, para a glória de Deus, Jesus levou, já tem 2 anos, mas eu sinto muita falta, sabe? E falar sobre isso me traz conforto com relação a saber o quanto Deus trabalhou do início das minhas amizades até o término da história da minha mãe aqui na Terra. Então, Deus, Ele em todo momento, Ele reflete a glória dele sobre nós. Mas muitas vezes estamos tão inércios que a gente não consegue enxergar. Como assim? Eu vou explicar. Jonas, ele teve que lidar com o medo e a incerteza entre o risco de ir contra a sua própria família para defender o chamado de Deus, sobre a vida do amigo. E eu vou falar para vocês, quando eu peguei esse personagem e transformei ele quando eu peguei a minha vida real, ao contrário aqui, e transformei nesse personagem, eu aprendi a lidar com conflitos internos e externos. Por quê, pastora? Porque existem escolhas difíceis entre relacionamentos e princípio e fé. Por que eu vou dizer isso? Porque a fé, ela nos dá a força de consistência ao que nós vamos
ao que nós vamos o quê? Abraçar lá na frente. O que nós vamos abraçar lá na frente? Nossos sonhos, né? Vão existir barreiras, vão existir situações difíceis, mas Jonatas, ele nos dá a certeza dessa força de homem valente, homem guerreiro. Não digo na força, eu digo na fé. Ele que se edificou, ele que orou, ele que animou Davi, ele que não ali permitiu que a inveja ou o medo fizesse com que abandonasse ali Davi, né? A todo tempo ele estava próximo de Davi. Ele nos faz entender que a verdadeira amizade é sobrenatural, é uma força revelada, né? E levanta a gente de uma forma que a gente não entende. E realmente é verdade. A verdadeira amizade, ela é sobrenatural. Ela é uma força que nos levanta, mesmo que estamos lá caídos. Mas o verdadeiro amigo, ele te levanta. Então, quando a gente entende que a gente se torna um intercessor, um conselheiro, uma presença, a gente passa a renovar a esperança de pessoas. Assim como Jonatas ali renovou a esperança de Davi a todo momento, quando ele mais precisava. E a relevância de Jonatas hoje, que eu quero trazer aqui para vocês, dentro da vida cristã, é que todos nós precisamos de um Jonatas, de um amigo que nos levante, que ore por nós e que nos veja com potencial. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mesmo quando nós mesmos estamos cansados, nós estamos desacreditados. E essa ministração, ela nos inspira a ver a vida com outros olhos, a vida de uma forma diferente. Cultivar amizades são alicerces de fé, amizades certas, tá? Quando nós realmente, verdadeiramente, isso é raro você conversar com alguém assim que é amigo de verdade. Nós cristãos ainda temos uma certa facilidade ainda de obter amigos, mas quando nós estamos no mundo, eu digo estamos porque eu já fui do mundo, tá, queridos? Quando a gente está no mundo, é diferente. A gente não tem, tá? Os verdadeiros amigos, eles são alicerçados em cima de status, em cima do que você tem. Ou até mesmo, isso é muito raro, é muito raro. Ah, isso que você está falando não é verdade. Eu não sou crente, eu concordo com você, tá? Mas isso é raríssimo. O que eu estou querendo trazer aqui é que é muito raro. Ah, mas os crentes são muito falsos. Depende do crente que você está falando. Porque existem situações que não se aplicam somente aos crentes, né? Aqueles que crêem verdadeiramente em Jesus. Mas existem situações que aplicam em todas as áreas. E o poder da amizade, dentro da nossa caminhada, da nossa jornada, ela é você entender que nós não estamos sozinhos. O Senhor, ele usa pessoas para nos levantar. Como Jonatas nos ensina, eu tenho muitos amigos. Deus me deu irmãs, irmãos, pessoas que têm realmente me levantado de uma forma absurdamente linda. E eu vou dizer para vocês, isso é raríssimo. Em um momento em que eu estava encerrando um ciclo em um ambiente de trabalho, o qual, com muito carinho, muito amor que eu tenho pelas pessoas lá, né? Foi encerrado aquele ciclo. Ali se encerrou. E quando Deus, ele encerra, nós precisamos entender o quê? Que a importância da gente entender o quanto Deus trabalha em certas circunstâncias não pode nos abalar, porque ele já nos preparou para estarmos prontos para ali estarmos recebendo aquilo que ele tem para nós. Então, a finalização da intercessão, quando nós finalizamos uma intercessão e a gente dá importância a um grande amigo, a gente tem um ânimo, sabe? O Espírito Santo, ele nos dá a coragem em oração. E essa palavra de fé é para que a gente aprenda a romper. E eu entendo, eu trabalhei em um ambiente muito, muito mesmo competitivo,
e gera muita competição, eu nunca tinha trabalhado dessa forma. Eu nunca havia trabalhado em uma forma assim, em situações competitivas, né? E havia momentos em que eu estava ali, não que eu quisesse competir, mas de certa forma a minha pessoa já estava competindo, porque Deus era tão maravilhoso. Ele enviava clientes, ele fazia esses clientes que hoje são grandes amigos que eu tenho, graças a Deus. E eu posso assim ser grata ao ambiente, ao dono do local que me permitiu estar ali por quase 4 anos. Olha, eu sou muito grata de coração ao filho do dono, que às vezes eu pegava carona com ele até a metade do caminho da minha casa. Então eu sou muito grata às pessoas que passaram pela minha vida. Mas foram os momentos. Aí quando a gente entende a questão do encerramento de ciclos, aí nós ficamos o quê? Nós cultivamos o que o Senhor nos entregou. Mas quando nós entendemos que não há ali encerramento de ciclos, nós cultivamos alianças celestes, alianças que nos fortalecem, que nos traz a nossa identidade e que nos deixa o nosso chamado mais alicerçado. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque houve um momento da minha vida em que eu estava fazendo a terapia e eu estava fazendo o curso e em seguida eu estava fazendo ali o meu tratamento com terapeutas e psicólogos e também psicanalistas e também psicoterapeutas. Eu revirei assim toda a minha vida com relação a procurar meios e processos que eu viesse a entender cientificamente aonde eu estava, para que eu pudesse avaliar aonde eu ia chegar da forma que eu estava. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui não é só um exemplo de amizade, mas é também uma subcarga ou carga interior. Carga, eu não falo de peso, tá? Enfim, ela define como peso, mas eu não trago aqui como peso. Eu trago bagagens, não são bagagens velhas, mas são nossas, que nós carregamos. São os sonhos, são as nossas maneiras de enfrentar a vida, as circunstâncias que nós conseguimos definir elas como objetivos vencidos. Então, Jonatas nos dá a força de entender que existem pessoas maravilhosas, mas tudo tem o seu tempo também. Irmãos, Jonatas morreu porque foi necessário para que ali, talvez, se Jonatas não tivesse morrido, muita coisa teria acontecido, mas foi necessário, né? Porque ali se encerrou o ciclo. E quando nós temos a visibilidade com compreensão divina, nós passamos a enxergar com os olhos da fé mais alicerçados. Deus, ele não só fez esse príncipe guerreiro ter uma voz que trouxesse vida ao que estava morto muitas vezes ou desanimado, como Davi. Porque um cara que viveu, ele sabia que ele ia herdar uma coroa, não podia dizer nada para ninguém, né? E que ele ali tivesse sendo perseguido pelo pai do melhor amigo dele. Ah, queridos, imagina, a amizade, ela não era uma coincidência. Essa amizade, ela era um laço que o Senhor permitiu, um laço humano, uma aliança espiritual, um mover do Espírito Santo. Eu tenho amigos mais chegados que um irmão. Eu tenho amigos que eu converso, pessoas que eu realmente gosto do fundo do meu coração, como filhos, ou talvez alguns até me considerem como filha. E eu digo para vocês, Deus tinha para Davi o que Deus tem para mim e para você. Deus tinha para Davi o que ele tem para cada um de nós. E quantas vezes na nossa jornada nós enfrentamos lutas tão grandes que nós pensamos o quê? Estamos sozinhos. E quantas vezes a dor da rejeição, a ansiedade, porque quando a gente está sozinho, o inimigo tenta nos convencer que a gente não tem
força suficiente. E a nossa esperança, muitas vezes, ou mesmo a fé, ela é ofuscada. Mas aí é justamente aí que eu quero entrar, que eu entrei com vocês, que Deus envia pessoas com presença do Espírito Santo, um amigo levantador que faz toda a diferença. Jonatas nos ensina que a amizade verdadeira é uma força sobrenatural, é um instrumento divino para nos manter firmes na caminhada, na fé, porque um amigo que ora por você, ele acredita no seu potencial, ele fala a palavra certa na hora certa, é uma âncora que segura a sua alma quando as tempestades da vida, elas começam a te afundar. Por isso eu te desafio hoje a ser um Jonatas para alguém, um levantador de almas, um animador de fé, um intercessor que cobre seus irmãos verdadeiros, suas irmãs, amém? Em oração, em união, reconhecendo que nós, como Jonatas, nós temos que nos colocar na vida dessas pessoas e valorizar, amar, se fortalecer, fortalecendo esses laços, porque eles são tesouros enviados por Deus para a sua vitória. Então não permita que a inveja, o medo, o orgulho destrua a sua amizade. A sua amizade com alguém. Quebre as cadeias da competição, da desconfiança. Aleluia, meu cãozinho ali tá uma bênção. Sei que fica quietinho, meu amor. Então, queridos, abrace essa aliança do amor verdadeiro, porque é esse o amor que reside na força de vencer as batalhas. E eu digo para vocês, quando as pessoas são muito, muito frustradas, elas fecham o coração. Eu até entendo com questão da frustração. Aí sempre quando alguém se aproxima daquela pessoa, mesmo que tenha um coração bom, ela vai achar que sempre a pessoa não é boa, ela tem alguma coisa ruim. E a gente tem que fazer como Jonatas fez por Davi. Ele não esperou que as coisas melhorassem para ele poder agir, estar ali dando iniciativa. Ele foi um canal de esperança, de proteção. Deus usou Jonatas, não só essa amizade, para preparar Davi, mas para ser o rei, para cumprir ali o destino, porque Deus havia traçado algo no meio da situação para que Davi tomasse o trono. E é assim conosco. Deus, ele está nos preparando, ele usa pessoas para nos moldar, seja nas frustrações, seja nas situações mais difíceis. Outras nós mesmo procuramos, tá? Porque quando Deus fecha o ciclo, que a gente está ali insistindo e Deus já fechou, muitas vezes nós nos frustramos e frustramos e frustramos. E a consequência disso é estar atraindo pessoas com a mesma situação das pessoas anteriores que te frustraram. Que essa palavra ela possa entrar no seu coração hoje. Ela possa te dar a força da amizade. Que o Senhor possa te levantar. Que você possa manifestar hoje na terra o seu amor e a sua gratidão a Deus. Porque você não está sozinho. Nós não estamos abandonados. Deus, ele está sempre enviando ajuda, amparo, amizade. Pessoas verdadeiras. É só a gente realmente ser o que a gente é. A gente só precisa o quê? Se fortalecer, confiar em Deus. E a gente precisa o quê? Ser como Jonatas, sabe? Ainda que as pessoas elas tentam. Eu acredito muito na lei do retorno. E essa lei, ela não é uma lei do mundo, ela é uma lei divina. Sabe por quê? Porque quem coloca pessoas boas no seu caminho, a tendência é você ter uma jornada de bem. Mas as pessoas que tentam frustrar os seus sonhos e denegrir, corrigindo, a sua imagem, traz para elas mesmas quem são elas. Por isso que Deus, ele é o nosso maior amigo. A gente tem que entender que Deus não nos abandona. Não nos abandona. Eita glória, o português está lindo aqui hoje. Então, Deus, ele é conosco. E o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é que ser amigos e ter amigos de verdade é entender que nós somos levantados por Deus em meio à caminhada
juntos rumo à vitória que Deus preparou para nós. Amém? Vamos orar para encerrarmos? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu quero te agradecer por essa palavra tão simples, mas tão singela, tão amorosa, tão cheia, Senhor, de dons e maravilhas. E quero, Senhor, neste momento, reconhecer que Tu és o nosso melhor amigo, aquele que nunca nos abandona, que está sempre ao nosso lado, pronto para nos levantar quando nós caímos. Pai, hoje nós oramos por cada pessoa que está aqui nesse vídeo, que ouve essa palavra, que está ligado no Espírito Santo, que ela seja fortalecida com força sobrenatural de Jonatas. Pai, que essa pessoa ela possa ter verdadeiros amigos. Arranca, Pai, as raízes velhas e dê força ao amigo que levanta para levantar essa pessoa. Anima essa pessoa, encoraja ela, que o Senhor venha trazer intercessores, que essa pessoa ela possa ser derramada a unção sobre a mente e o coração dela, para que ela possa, Senhor, ser instrumento do Teu amor, da Tua graça, da Tua restauração, para que vidas sejam restauradas, para que vidas, Pai, possam estar sendo levantadas, para que possa, Senhor, essa pessoa ser e ter, Senhor, amigos mais que os irmãos. Mais que o irmão, Pai, porque nós somos assim, somos falhos, mas temos um Deus verdadeiro que nos corrige. Então, Senhor, eu profetizo hoje que tudo que nos confrontavam hoje, o fracasso, o desânimo, toda situação hoje seja derrotada, aniquilada, que nós possamos nos levantar, orar, lutar juntos e crescer. Crescer e vencer o impossível, porque temos um Deus que é o Deus do impossível. Que toda a inveja, o medo, o orgulho sejam quebrados e que toda a situação que tentou reinar sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor arranque. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Teu amor, a Tua fidelidade seja derramada sobre as nossas vidas. Senhor, eu oro também por aqueles que hoje se sentem sozinhos, desanimados, humilhados ou feridos, que eles possam sentir a presença de um Jonatas enviado por Ti. Espírito Santo, levanta essa pessoa agora nesse momento, no silêncio, que ela possa ouvir a Tua voz e que essa oração, ela possa entrar no mais profundo do ser dessa pessoa, para que ela possa entender e receber, em nome de Jesus, a vitória e a restauração da sua identidade. Deus, fortalece as nossas amizades, renova, Senhor, nossos laços e faz, Senhor, de nós canais poderosos na Tua misericórdia, na Tua graça, em que cada passo da nossa jornada, da força do Teu amor, nos levante, nos impulsione para sermos luz e suporte uns para os outros. Em nome de Jesus, nosso amigo Salvador, nós oramos, declaramos que somos mais que vencedores. Para sempre, amém. Queridos, se esse vídeo falou ao seu coração, compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas possam estar recebendo essa graça, essa bênção, que é essa ministração e essa oração. Deus abençoe a sua vida e um ótimo início de noite para você.